Fofinhos, segundo o mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, o mecanismo fotoativo, né? Foto, luz, o mecanismo acionado pela luz, né? Eu não vou nem mentir para vocês que eu tenho uma certa dificuldade nisso aqui. Eu nunca consegui decorar muito bem, né, como é que funciona o mecanismo fotoativo. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu tenho que parar para pensar, de maneira que eu peço para você me ajudar a pensar um pouquinho. O mecanismo fotoativo, ele é acionado pela luz. Toda vez que tem muita luz, me ajuda. Estômago abre ou estômago fecha? Ora, se tem luz, tem fotossíntese. A fotossíntese precisa de CO2. Então, o que acontece é que o estômago ele vai abrir para poder captar CO2 para a planta poder fazer fotossíntese. Ou seja, eu já estou aqui, alerta de spoiler, estragando o que vai acontecer no final. Ou seja, se tem luz, eu já sei que o estômago vai abrir. Porque se tem luz, tem fotossíntese, vou precisar de CO2, então o estômago tem que abrir para captar o CO2 para a fotossíntese acontecer. Outra coisa que eu lembro, se o estômago abre, pedir para vocês, sem eufemismos, decorarem o mecanismo hidroativo, se o estômago abre, é porque a célula guarda está hipertônica ou está hipotônica. Para a célula guarda abrir, ela tem que estar hipertônica. Isso quer dizer que você vai direcionar todo o seu raciocínio para sair da luz, para deixar a célula guarda hipertônica, para o estômago poder abrir. Ora, moçada, se tem luz, automaticamente tem fotossíntese. E, moçada, fotossíntese consome CO2 ou libera CO2? Ora, fotossíntese, ela consome CO2, né? Para quem não lembra, pelo amor de Deus, da equação da fotossíntese, CO2 mais água na presença de luz, dando lá glicose mais oxigênio. Quem não lembra da equação da fotossíntese merece uns cascudos, porque isso aqui, gente, fundamental para a gente, já apareceu várias vezes ao longo do curso. Se consome, moçada, CO2, o resultado é o que o teor de CO2 ele vai diminuir dentro lá das células guarda. Só que tem um detalhezinho, né? A gente lembra lá das aulas de química que CO2 reage com água, formando ácido carbônico, que se dissocia em H+, e em bicarbonato. Quanto mais CO2 eu tiver, mais H+. Quanto menos CO2 eu tiver, menos H+, automaticamente. Quando você tem, moçada, menos H+, você tem que o pH vai ficar mais básico, o pH vai ficar mais alto. E toda vez que você tem o pH mais básico, o pH mais alto, você ativa uma enzima chamada de fosforilase básica, né? Se bem que o nome não é fosforilase básica não, né? Você lembra lá que o sinônimo de básico é alcalino. Fosforilase alcalina. Cara, tem duas fosforilases e eu nunca lembro quem faz o quê. Nessa hora eu tenho que parar para pensar. Eu lembro que tem uma fosforilase que transforma amido em glicose e tem outra que transforma glicose em amido. Essa aqui transforma amido em glicose ou glicose em amido? Não sei. Então vou ter que pensar. Eu quero que a célula guarda fique hipertônica. Para a célula guarda ficar hipertônica, eu quero muita glicose ou eu quero pouca glicose? Ora, para ficar hipertônica e hiper muito, eu quero muita glicose. Então, a fosforilase alcalina, ela quebra amido, que inclusive é insolúvel e não tem poder osmótico em glicose, solúvel com poder osmótico, e o resultado, que nesse caso, a glicose vai deixar a célula guarda hipertônica, e com esses estômagos, eles vão acabar abrindo. Landim, repete, nem que vocês não queiram. Então, como eu disse, muita luz, eu sei que o estômago vai abrir, né? Se tem luz, tem fotossíntese, precisa de CO2, o estômago vai abrir. Eu decorei que para o estômago abrir, a célula guarda tem que ficar hipertônica, devido ao mecanismo hidroativo. Eu sei que quando tem muita luz, tem fotossíntese, e a fotossíntese consome CO2, sendo que o CO2 diminui. Quanto mais CO2, mais H+, quanto menos CO2, menos H+, e o pH fica básico. Fica básico, fica alcalino. Aí ativa a fosforilase alcalina.
Como eu disse, tem duas. Tem lá a alcalina e tem a ácida. Eu não sei de cor quem faz o quê. Então, nessa hora, eu tenho que pensar. Eu sei que a célula guarda tem que ficar hipertônica. Como ela tem que ficar hipertônica, eu quero muita glicose. Então, a fosforilase alcalina é a que vai quebrar amido em glicose. No que ela quebra amido em glicose, a glicose deixa a célula guarda hipertônica e o estômago vai acabar abrindo. Sendo, gente, que isso aí é quando tem muita luz. Landim. E quando tem pouca luz? É só você desenvolver o mesmo raciocínio ao contrário. Será que a gente consegue desenvolver o mesmo raciocínio ao contrário? Bom, se tem pouca luz, eu vou logo adiantando que os estômatos, eles vão fechar, né? Claro, se não tem luz, não tem fotossíntese. Então os estômatos fecham porque eles não precisam captar CO2. Não precisam captar CO2 porque não vai ter fotossíntese. Eu sei, moçada, também, eu decorei sem eufemismos, que para os estômatos fecharem, as células guarda, elas têm que ficar hipotônicas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou direcionar todo o meu raciocínio para deixar as células guarda hipotônicas no final da esculhambação. Se não tem luz, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, automaticamente não consome CO2. Beleza, não consome CO2, mas a respiração acontece normalmente e a respiração produz CO2. Ora, moçada, se não está consumindo CO2, mas a respiração, a planta respira, produz CO2, automaticamente o teor de CO2 ele vai aumentar. O CO2 reage com a água, formando ácido carbônico, que dissocia em H+ em bicarbonato. Quanto mais CO2, mais H+. Quanto mais CO2, mais H+. Quanto mais H+, menor o pH vai ficando mais ácido. Já que o pH vai ficando mais ácido, tu vai ativar agora uma enzima chamada de fosforilase ácida. E aí chega naquela hora, né, que o Landim tem problemas, que ele nunca conseguiu decorar. Qual faz o quê, né? Se a fosforilase ácida transforma amido em glicose ou glicose em amido. Eu nunca me preocupei em decorar, porque chega nessa hora eu penso, né? A célula guarda tem que ficar hipotônica, né? Se ela tem que ficar hipotônica, eu quero que tenha pouca glicose. Então você vai transformar a glicose em amido. Uma vez que o amido ele é insolúvel, ele não apresenta poder osmótico, então a célula guarda ficará hipotônica, e uma vez que a célula guarda fica hipotônica, o estômago então ele vai fechar. Quer dizer então que nessa brincadeira, pouca luz, estômago vai fechar. Por que não precisa de CO2? Porque não tem fotossíntese. Célula guarda vai ter que ficar hipotônica. Sem luz não tem fotossíntese, não consome CO2, mas a respiração produz CO2, CO2 se acumula, forma H+, pH cai, pH fica ácido. Como eu quero que a célula fique hipotônica, transforma glicose em amido insolúvel, célula guarda hipotônica, e com isso os estômatos vão fechar. Isso inclusive me leva a uma ideia interessante. Vem cá, CO2 faz o estômago abrir ou faz o estômago fechar? Resposta, depende. CO2, onde que você está falando nesse caso? Se você tiver, moçada, muito CO2 no ar, ou seja, se você tem muito CO2 disponível no ar, o que acontece, gente, nesse caso lá, é que você vai ter muito CO2 disponível nas células e, gente, não precisa mais de CO2, já tem CO2 demais. Inclusive, se acumular CO2 demais, fica muito ácido, né? Então, sabe o que é que acontece? Os estômatos, então, eles vão fechar. Vão fechar para não ter CO2 demais, para o CO2 demais não deixar ácido demais. Então, quando tem, moçada, muito CO2, estômago fecha. Se você tem pouco CO2 no ar, pouco CO2 vai ter nas células. E, gente, nessa hora, se tem pouco CO2, o estômago tem que abrir, né? O estômago tem que abrir exatamente para poder captar gás carbônico. Poxa, está faltando gás carbônico. Se está faltando gás carbônico, a planta precisa dele para fazer a fotossíntese,
então o estômato abre exatamente para o CO2 entrar, para que a planta possa fazer fotossíntese. Então eu tinha discutido anteriormente fatores que regulam a abertura e fechamento dos estômatos, né? Eu tinha falado para vocês a respeito de luz e de água. Não tinha falado a respeito de CO2? Tá aqui. Muito CO2 fecha. Já tem muito CO2, não precisa de mais. Vamos fechar para não entrar mais CO2. Pouco CO2 abre, exatamente porque está faltando CO2, que o CO2 entre para poder fazer a fotossíntese. Nós temos, moçada, ainda dois mecanismos relacionados à abertura e fechamento dos estômatos. Nós temos o mecanismo pelo potássio. O mecanismo pelo potássio, de uma certa maneira, também é um mecanismo fotoativo, porque ele também é acionado pela luz. Será que você consegue me ajudar a pensar o que é que acontece? Ele é acionado pela luz. Ora, vamos lá, aqui comigo. Se tem luz, estômato abre ou estômato fecha? Se tem luz, os estômatos abrem para poder captar CO2, aproveitar a luz e fazer fotossíntese. Se o estômato abre, célula guarda hipertônica ou hipotônica? Aí tu decorou, né? Se o estômato abre, célula guarda hipertônica. Se a célula guarda está hipertônica, será que ela tem que ter muito potássio ou pouco potássio? Hiper, muito. Eu quero que ela tenha muito potássio. Toda vez que a gente coloca luz, existe um mecanismo que vai bombear potássio para dentro das células. No que há bombeamento de potássio para o interior das células, para dentro das células guarda. Ora, já que você colocou potássio dentro das células guarda, as células guarda vão ficar hipertônicas e os estômatos eles vão abrir. Esse é um dos mecanismos mais fortes relacionados com a abertura dos estômatos. Né? Provavelmente de manhã, logo que o sol nasce, que a planta abre o estômato, ela deve brincar desse jeito. Né? Os primeiros raios de luz do sol estimulam o bombeamento de potássio para dentro da célula guarda com muito potássio hipertônico, estômato abre, captar CO2 para a plantinha começar a fazer fotossíntese. Isso aqui é o terceiro mecanismo. Quarto e último mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos, que é o mecanismo, moçada, pelo ácido abscísico. Então, o mecanismo desencadeado pelo ácido abscísico. Sendo, gente, que o ácido abscísico, ele é um hormônio, daqui para frente eu vou apelidar ele de ABA, para facilitar a nossa vida, né? Ácido abscísico. E o ácido abscísico, ele é liberado pela planta toda vez que a planta é submetida a estresse hídrico, né? Lembrando, gente, que estresse hídrico em português quer dizer falta de água. Me ajuda a imaginar o que é que vai acontecer. Se falta água, estômago abre ou estômago fecha? Ora, moçada, se falta água, é melhor o estômago fechar para a planta economizar água. Então, os estômatos, eles fecham exatamente para poder evitar perdas de água, exatamente para poder evitar, consequentemente, ressecação, desidratação. Lembra, inclusive, que a gente estava comentando, né? Se um cara mandar abrir e outro cara mandar fechar, sempre ganha o que manda fechar. Mesmo que a luz mande abrir, faltou água, o estômago fecha. Para o estômago fechar, célula guarda hipotônica ou hipertônica? Ora, eu decorei que para o estômago fechar, célula guarda hipotônica. Hipotônica, muito potássio ou pouco potássio? Hipo, pouco, pouco potássio. O que acontece é que toda vez que a gente submete a planta a estresse hídrico, a planta libera ácido abscísico e o ABA, ele vai lá, inibe o bombeamento de potássio para as células guarda. No que ele inibe o bombeamento de potássio para as células guarda, automaticamente as células guarda começam a perder potássio. No que você deixa de bombear potássio para dentro, o potássio começa a sair por difusão. No que elas vão perdendo potássio, elas vão ficando hipotônicas e os estômatos vão fechar.
Por isso, moçada, que eu pedi, né, duas coisas para vocês. Para entender quando o estômago abre, quando ele fecha. Porque se você vai lá e pensa um pouquinho, você pode desenrolar as questões na lógica de por que ele abriria, por que ele fecharia. E eu pedi para vocês, sem eufemismos, decorar o mecanismo hidroativo. Porque todo mundo se baseia nele. Ah, faltou água. Faltou água, o estômago fecha. Célula guarda hipotônica, hipo, pouco potássio. Então, toda vez que a planta está em estresse hídrico, libera ácido abscísico, ele inibe o bombeamento de potássio para as células guarda. Então, o potássio começa a sair das células guarda por difusão. Se sai potássio, aqui, né, moçada? Para dentro. Entra, se entra, fica muito. Aqui, sai, se sai, fica pouco. Hipotônico, estômago, então, vai fechar. A propósito, esse mecanismo aqui é o mecanismo mais forte que existe em relação à abertura e fechamento dos estômagos. Não me interessa mais nada. Não me interessa luz, não me interessa CO2, não interessa mais nada. Faltou água na planta, estresse hídrico. Falta de água. Faltou água na planta, não me interessa mais nada. O ácido abscísico manda o estômago fechar. E dos 4 mecanismos que eu citei, hidroativo, fotoativo, por potássio e por ácido abscísico, o mecanismo por ácido abscísico ele é o mais forte deles, de maneira que faltou água, sempre o estômago vai fechar.